A quarta-feira começou com mais uma tragédia no trânsito de Manaus. 6 pessoas morreram em um acidente entre um carro e um ônibus na Zona Norte. O repórter Leandro Guedes acompanha o assunto e traz informações ao vivo pra gente agora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Rutine. Boa tarde, Rafael. Realmente uma notícia muito triste para ser dada hoje. 6 pessoas morreram em um acidente que ocorreu por volta das 6 horas da manhã na Avenida Margarita, próxima à reserva Adolfo Duque. As vítimas já foram identificadas e eu tenho o nome delas aqui. São elas: Robson do Nascimento Bastos, o irmão dele Antônio Francisco Bastos, Thaís Lopes, Raquel Tamires, Laís Maiara e Érica Pereira. De acordo com algumas testemunhas, todas essas vítimas estavam em um carro que estava em alta velocidade, chegou a zigue-zaguear algumas vezes na pista, atravessou o canteiro central e atingiu um micro-ônibus onde estavam 20 pessoas. Felizmente, essas 20 pessoas não sofreram ferimentos graves e já foram até liberadas. Na manhã de hoje, nós estivemos no Instituto Médico Legal, onde há uma grande concentração de parentes. Todas essas famílias foram colocadas em uma sala reservada, estão recebendo atendimento psicológico. A liberação dos corpos deve ser realizada ainda na tarde de hoje. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre este acidente. É com vocês. Ok, Leandro, muito obrigado pelas informações. Então, um acidente muito grave, uma tragédia. Um carro e um ônibus se chocaram na Zona Norte de Manaus. Como ele falou, a gente volta depois com mais informações sobre esse acidente, né? Com certeza. Bom, e a gente abriu esta edição de hoje com a tragédia no trânsito que matou 6 pessoas nesta manhã. Reflexo de que as ruas de Manaus estão cada vez mais perigosas para motoristas, motoqueiros, pedestres, né? Exatamente, principalmente por causa da imprudência. Para falar sobre o que pode ser feito e o que já está sendo feito para tornar o trânsito mais seguro, a gente recebe o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Muito boa tarde, diretor. Boa tarde, boa tarde. Diretor, a gente já deu algumas informações com o nosso repórter, o Leandro Guedes, mas eu queria saber do senhor se o Detran já fez uma apuração, já tem informações sobre o que pode ter ocasionado esse acidente. De acordo com as nossas apurações e informações que temos, foi álcool, né? De acordo com mototaxistas que estavam ali na loja de conveniência do posto de combustível, eles ingeriram bebida alcoólica ali e saíram dali já em alta velocidade, inclusive, como se fala popularmente, cantando o pneu. Infelizmente, houve essa colisão frontal com o ônibus que ia levar trabalhadores para o distrito e 6 jovens, infelizmente, foram vítimas fatais. É o que a gente sempre fala, o álcool, ele é o maior, hoje é a nossa grande preocupação, porque ele é o maior, quem faz mais vítimas no trânsito hoje é o álcool. O álcool ele desencadeia a velocidade e a imprudência. Agora falando justamente sobre o posto de gasolina, porque existe uma lei que proíbe essa venda nos postos de gasolina. Em relação à fiscalização disso? É verdade, é uma lei, inclusive, de minha autoria, quando vereador aqui na cidade de Manaus, que proíbe o consumo de bebida alcoólica em loja de conveniência. Mas, infelizmente, não é fiscalizada essa lei. Nós fizemos já uma operação em conjunto com a Prefeitura de Manaus, que quem pode autuar é ela e multar, inclusive, e nós fechamos ali mais de 20 lojas de conveniência porque estavam desobedecendo a legislação. Você pode comprar a bebida na loja de conveniência, mas não pode consumi-la na loja de conveniência. O que aconteceu ontem, infelizmente, foi isso. Para você ter ideia, só esse ano nós já multamos mais de 1.000 motoristas alcoolizados no trânsito. Já suspendemos só esse ano, por bebida alcoólica, mais de 1.500 habilitações. Mas, infelizmente, a população ainda não se conscientizou dos malefícios que é o álcool e a direção. Agora vai ser feito, desculpa, Rafael, uma nova fiscalização em postos de gasolina, porque além desse problema, tem ainda a venda para menores, que às vezes acontece, a gente já mostrou isso nos nossos telejornais. Vai ser estudado uma possibilidade de novas fiscalizações em postos? Nós vamos conversar, já conversamos hoje de manhã com a Secretaria de Fazenda do município para fazermos essa fiscalização, até porque hoje é lei sancionada pela Presidente da República, vender bebida alcoólica para menores é crime. Existe uma lei que criminaliza hoje a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então o álcool, ele é o grande vetor, é o grande desencadeador de acidentes no trânsito na nossa cidade, infelizmente. E com isso, muitos jovens têm a vida ceifada e famílias enlutadas e mais uma tragédia envolvendo aí famílias na nossa cidade. O senhor falou agora há pouco dos números de motoristas multados e carros apreendidos por causa do consumo de álcool. Esses números são mais altos do que o mesmo período do ano passado? Sim, ano passado nós havíamos multado 850 motoristas alcoolizados. Esse ano já ultrapassamos 1.000. Então, mesmo com as nossas campanhas, com as nossas ações que fazemos, com as nossas blitz que fazemos, os jovens, eu digo porque os jovens, porque a maioria é jovem. Hoje na cidade
70% dos acidentes que acontecem, o álcool está presente. Em todo acidente de trânsito você tem três causadores. É o álcool, a imprudência e o excesso de velocidade. Então, em 70% desses acidentes, hoje na cidade de Manaus, o álcool é o grande causador. Isso influenciou no número de acidentes fatais, de vítimas fatais, na verdade? Na verdade, nós diminuímos o número de vítimas fatais nesse período. Ano passado, foram 158 vítimas fatais no período até junho. Esse ano, 110. É um número muito alto ainda. Nós queremos baixar muito mais esse número. Agora, nós precisamos ter a ajuda da população, dos pais que não entreguem o veículo a seu filho desabilitado. Tivemos na semana passada um jovem sem habilitação que, infelizmente, matou uma criança que estava com a mãe, enfim. Então é isso que a gente pede, a cooperação da sociedade, das pessoas, aquele que vê a pessoa dirigindo alcoolizada, que não deixe de dirigir. Nós temos nosso WhatsApp com 3 meses, nós já temos mais de 60 mil notificações de pessoas que mandam, pessoas que fazendo as coisas erradas no trânsito. Em 3 meses. Nosso WhatsApp é o número do Detran, que o Detran WhatsApp 3236-8609. Nosso WhatsApp, a pessoa pode mandar para lá, 9, tem um 9 na frente agora, a pessoa pode mandar, porque a gente tem lá o WhatsApp, já tem mais de 60 mil pessoas que mandaram, pessoas fazendo coisas erradas no trânsito. Só para reforçar, quem bebe e dirige e quando pega uma situação dessa, tem multa de quantos pontos, toda a situação? Olha, a multa é de R$ 1.915, a multa do álcool. A pessoa fica 1 ano sem habilitação. Para tirar a habilitação tem que fazer o curso de reciclagem e uma nova prova. E se tiver acima de 0,34, a pessoa é autuada em flagrante, é flagranteada, vai para uma delegacia e aí tem que pagar uma fiança para não ser recolhida penitenciária. Agora, nada disso seria necessário se as pessoas tivessem consciência. Então o que a gente pede é isso, conscientização das pessoas na questão do álcool e direção, porque infelizmente, se as pessoas não se conscientizarem, nós vamos ver mais tragédias como a de hoje enlutando famílias. Ok, nós conversamos então com o Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran do Amazonas. Muito obrigado pela participação aqui, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Já estamos de volta com mais informações sobre um acidente entre um carro e um ônibus que matou 6 pessoas. Leandro Guedes acompanha esse caso e fala mais uma vez com a gente. É com você, Leandro. Olá, Rutiane. Olá, Rafael, novamente. Já temos informações de que o Robson e o Antônio eram do estado do Maranhão, estavam há pouco tempo em Manaus e trabalhavam no Distrito Industrial e ontem estavam de folga esses 2 irmãos que estavam envolvidos neste acidente. Bom, nós vamos acompanhar agora uma matéria feita pela repórter Débora Azevedo e também o repórter cinematográfico Iranilson Valente. Eles estiveram no local logo após esse acidente e acompanharam esses primeiros momentos. Acompanhe. Tristeza por perder 2 sobrinhos no acidente. Fiquei até 8 horas da noite jogando bola ali na quadra. Eu tenho que lamentar muito e pedir a Deus que não aconteça nada com ninguém, porque são meus 2 sobrinhos que eu amo muito, morou comigo 7 anos aqui os 2. E meus filhos, são meus 2 filhos, só temos nós aqui, porque eu sou o pai e tio deles. O acidente foi neste trecho da Avenida Grande Circular 2. De acordo com testemunhas, o carro preto seguia no sentido Nova Cidade quando o motorista perdeu o controle do veículo. 6 pessoas morreram na hora. Robson do Nascimento Bastos, de 28 anos, era quem dirigia o carro. De acordo com informações de testemunhas, ele e mais 5 pessoas estavam em um posto de combustível bebendo quando seguiu aqui pela Avenida Grande Circular 2, fazendo várias manobras arriscadas. Ele perdeu o controle do veículo, alcançou a contramão e foi atingido por um ônibus especial que presta serviço para o Distrito Industrial. Estava aqui em pé esperando abrir o portão, né? E quando o carro veio, atravessou esse canteiro e foi capotando. O carro ficou totalmente destruído. Com o impacto, as vítimas ficaram presas nas ferragens. Os bombeiros foram acionados para ajudar a retirar os corpos.
A polícia também foi chamada para conter os curiosos que estavam dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros e do IML. Estavam no veículo, além do motorista Robson, o irmão dele, Antônio Nascimento Bastos, de 24 anos, e Thaisa Lopes, e outras 3 pessoas. O motorista e os passageiros que estavam no ônibus sofreram ferimentos leves e foram socorridos no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Bom, o trabalho de identificação dos corpos já foi concluído no Instituto Médico Legal. Agora está sendo feito o processo de liberação e isso deve acontecer até o fim da tarde de hoje. Após logo esse acidente, as investigações sobre as possíveis causas dessa colisão já começaram e você acompanha sobre essas investigações na próxima matéria. Após o acidente, 2 testemunhas foram encaminhadas para a delegacia especializada em acidentes de trânsito na zona leste de Manaus. Edinaldo Silva, que dirigia o micro-ônibus atingido, falou sobre o momento da colisão. Eu tentei tirar o ônibus mais pro lado direito para ver se não pegava na lateral do ônibus, mas não teve jeito. Ele pegou no canto do ônibus, ele voou no canteiro central, o carro o pessoal voou no canteiro central e bateu no canto do ônibus. De acordo com o delegado da DEAT, são poucas as informações sobre a causa do acidente. Hoje, o que nós sabemos neste momento, através das testemunhas, é que o condutor do Voyage vinha em alta velocidade e perdeu o controle do carro e passou do canteiro central e o ônibus vinha em sentido contrário. E bateu no ônibus e as pessoas vieram a óbito, todos os ocupantes do carro. Nesse caso, por exemplo, a outra testemunha era um pedestre, era alguém que estava no micro-ônibus? A pessoa estava dentro do ônibus, dentro do micro-ônibus. Bom, realmente uma tragédia esse acidente. As informações então ao vivo do Leandro Guedes.